Boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite, Luísa. Professor. Boa noite, Eujane. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tranquilinho? Tranquilo, senhor. Ah, tranquilo também. Que bom. Ih, pera aí, ó. Quase que ia dar um problema aqui. Meu notebook tava fora do carregador e apareceu bateria fraca. Ih, professor, quase que a gente fica sem aula, hein? Nossa, né? Que azar. Meu Deus, como eu não queria isso. Meu Deus. Ó, tô com 6%. Nossa, tava fora da tomada, eu nem vi, mano. Caraca, 6%. Foi por pouco, hein, galera? Se não tivesse aviso do Windows, ela sobreviveu aqui. O professor dando Miguel, Caroline. Toda vez eu venho aqui, uma aula o cara diz que é feriado e não é. Na outra eu venho, não tem aula. Na outra o cara faz revisão de prova. Agora tá acabando a bateria. Só sei que eu não tenho aula, esse cara tá dando Miguel, não é possível. Não, hoje aula normal, galera. Voltamos à aula normal. Beleza? Então, não sei se aqui tem. Eu recebi uns e-mails de uma galera falando de AV1. A maioria das coisas eu resolvi na aula passada, tá? Mas aí talvez eu tire uns 5 minutinhos finais pra gente dar uma olhada em AV1, tá? De quem ainda, não lançou, deu problema, lançou só pro meu grupo, não lançou pra mim, isso acontece. Mas aí a gente deixa o finalzinho pra essa parte, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou botar aqui. Amanhã é meu aniversário, hein? Se quiserem me dar parabéns. A pessoa teve. Tinha que falar, né, cara? Tinha que falar. Podia ficar calado. Por gentileza, me tratem bem, não me chamem de puto hoje na aula, de preferência. Vamos lá. Ontem o professor Ayala falou que é aniversário dele hoje. Hoje é você falando que é aniversário amanhã. Isso é golpe, isso é golpe. Aqui não é Outback, a gente quer ganhar. O professor. A gente quer cantoria. A gente quer cantoria do Outback. Mentira. Não é nem meu nem dele. Que faz aniversário da ponto, hein? Pô, sério? Não sabia disso aí, não. Pedir um pix é ótimo. Galera, vou botar meu pix aqui sem compromisso. Quem sentir no coração. Não, mentira, tô zoando, tá, galera? Mas hoje foi aniversário da Ayala mesmo. Eu também não sabia, não, tá? Descobri no grupo de professores que o pessoal botou. Nossa, aniversário da Ayala hoje também. Hoje também não, né? Porque o meu é amanhã, mas. Enfim. Não sei por que a gente fala, nossa, que legal, a pessoa faz aniversário um dia antes do meu. Não muda nada na tua vida, mas. Beleza. Valeu, pessoal. Eu nem sei se vai ter bolo, galera. Nem sei se vai ter. Tô deixando. Vamos ver como é que vai ser. Quero ser surpreendido. Aí vão me surpreender, não vai ter nada. Maior surpresa que eu posso ter. Bom, vamos comprar um bolo virtual e na próxima aula a gente canta parabéns. Isso. Beleza. Se fosse presencial, a gente levava bolo. Pô, saudade, cara. Mas eu não costumava falar meu aniversário, não. Aí hoje eu falei, quer saber? Vou falar. Meu aniversário. Vamos ver como é que o pessoal, como é que o pessoal vai sentir isso. Normalmente eu guardava pra mim. Eu vou anotar essa data, então. Meu Deus, já tem meu endereço, tem minha data. Bem, data de aniversário não tem muito que dá pra fazer. A pessoa já tem até meu CPF. Então, agora já tá dado. Mas valeu, galera. Vamos lá. Última aula com 29 anos. Vamos lá. Vamos lá, galera. Então, o que a gente vai ver hoje? Vamos ver previsão de venda. Até agora, tudo que a gente tinha visto tinha a ver com o quê? A gente ia projetar uma DRE, projetar um balanço, botar um bolinho. Projetar uma DRE, projetar um balanço. Mas eu sempre falava o que para vocês? Eu falava que vocês iam se basear no balanço do ano anterior ou o balanço do DRE do período anterior, né? Ou a DRE do período anterior ou o balanço do período anterior e a projeção de venda. E aí a projeção de venda vinha do céu. Tinha lá, venda mais 10%, venda mais 20%. Aí eu fui babaca na prova, botei venda mais 22,5%. Não pode ser babaca, tá, né? Não pode ser legal, cara. Aí, então, assim, eu sempre dava para vocês, mas na vida real não tem isso, né? Na vida real não chega na sua empresa e aí. Quanto é que vai ser a venda mês que vem? Chega, pergunta e alguém te responde, 20%. Fala, pô, valeu, brigadão. E tu segue? Não tem. Você normalmente vai ter que fazer, tá?
Claro, pode ser que tenha alguém na sua empresa específico que faça isso, mas normalmente, se você está encarregado de orçamento, você também vai estar encarregado de projetar venda. É uma coisa quase que junta, tá? Como é que funciona essa projeção de venda? E aí aqui vai ter de novo, como tudo que tem na minha aula, eu vou falar para vocês. Como a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um modelo simplificado, uma base, na vida real um pouquinho diferente. Na vida real, é dentro de reuniões, tem uma galera que participa, normalmente CFO, CEO, ou então diretoria financeira participa para analisar, ok? Então, não é uma pessoa que define, tá? Uma parada mais grandiosa, até porque normalmente define meta da empresa inteira, é meta de todo mundo, dos cargos mais altos, então normalmente muita gente se mete. Mas a base é essa. A base, eu vou mostrar para vocês, é uma base estatística. Não se assustem, calma. Vai ter um toquezinho estatístico aqui, um toquezinho de matemática, mas não é nada demais. Tá? A gente vai fazer no Excel para simplificar, para não ficar um negócio bizarro. Tranquilo? A gente vai fazer uma regressão. Não sei quem teve estatística, não sei se você já viu isso. Uma regressão, normalmente é no final de estatística. Quando eu dei aula de estatística, era no final. A gente vai fazer uma regressão para tentar projetar essa venda. Só que no Excel é super fácil fazer isso. Eu vou fazer a mais simples possível. E mesmo que você não saiba nada de estatística, se no final das contas tu decorar o passo a passo do que tu tem que fazer, tu vai estar safo. Tu vai entender. Então não precisa se desesperar. Beleza? Então se eu pergunto para vocês assim, cara, projeta a venda para mim amanhã. Projeta aí a venda da tua empresa. A primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Vocês vão olhar para o passado. Vocês vão olhar e falar, peraí, o cara quer que eu projete para o mês que vem. O que eu vou fazer? Vou olhar o mês anterior. Ou vou olhar o ano passado. Ou então aí a galera, quando começa a elaborar mais, olha a variação do ano passado e pressupõe a mesma variação. Você vai pressupor essas coisas, certo? Você vai começar a olhar e tentar fazer uma média. Às vezes o pessoal também faz média. Então tudo você vai tentar se virar se pedirem isso. E não está errado não, tá? Na vida real, o primeiro passo costuma ser esse mesmo. Você começa a tentar se virar, criar alguma coisa, sei lá, fazer uma média. Tu começa a ter uma ideia, ok? Não está errado não. Depois, foi o que eu falei para vocês. Normalmente a galera de vendas vai dar uma estimativa, que é a galera que está na frente, né? A galera que está sentindo e etc. Mas óbvio que, assim, sendo bem sincero, a galera de vendas sempre joga um pouquinho para baixo e a meta sempre vem para cima, tá? A galera de venda, pô, não, acho que dá para subir 5, 10, a meta vem 20. Então, a estimativa vem 20 e pouco. Então, é mais de ouvir mesmo para ter uma noção, né? E aí a gente tem que dar uma olhada também no mercado, que é economia e concorrência, né? Assim, não adianta a gente estar projetando crescer pra caramba se a gente está no mercado que está em queda. Não adianta. Ok? Por exemplo, nesse momento, se tu está projetando o orçamento de uma empresa de shopping, provavelmente vai ser crescimento em relação ao ano passado, porque as coisas estão começando a abrir de novo, você tem vacina, então tua projeção provavelmente vai ser uma projeção de crescimento, enquanto o ano passado ficou o ano inteiro parado. Você está projetando uma empresa de e-commerce, por exemplo, a tua projeção já vai ser mais estável, talvez até uma queda. Então, por que uma queda, professor? Porque, óbvio, as pessoas se acostumaram a comprar no e-commerce, mas ao mesmo tempo as pessoas vão começar a voltar para a rua daqui a pouco. Tudo bem que eu tô falando desse daqui a pouco, tem um tempo. Eu tô desde o ano passado falando daqui a pouco. Mas daqui a 2, vamos botar mais então, 3, 4 meses, as pessoas vão estar voltando para a rua de maneira mais normal. Então, provavelmente, por mais que as pessoas tenham gostado de comprar e-commerce, por mais que as pessoas tenham adorado e se acostumado e ganhado, confiado no e-commerce, as pessoas também vão querer voltar a comprar, bater coxa, ir para shopping, a comprar outras coisas no pessoal. Então, vai cair um pouco a venda do e-commerce. Então, se eu fosse, por exemplo, eu vou projetar a venda do e-commerce esse ano, eu ia projetar ou flat, ou seja, igualar ano passado, que já seria um ganho, ou uma queda. Então percebam que você sempre tem que estar olhando essa condição econômica, de concorrência, você sempre tem que estar ligado no que está acontecendo no negócio. Tá? Então primeiro tu começa com uma média, depois tu vê mais ou menos o que a empresa está achando, a galera que está ali na frente, depois você leva em consideração a parte econômica, você leva em consideração o que está acontecendo no teu mercado, depois você olha se o país está indo bem, porque também não adianta você estar indo bem, mas o país está super mal, sei lá, você está numa hiperinflação, deu algum grande problema,
sei lá, alguma parada muito pesada, né? O PIB tá indo lá para baixo, sei lá, o país controla a importação, sei lá, se é uma importadora e teu país vai controlar a importação, alguma coisa assim. Então, assim, é bom você ficar de olho no que acontece no macro, né? Na macroeconomia também é interessante. Variação de preço, quanto que você pretende fazer de preço ano que vem? Como é que estão tuas margens? Se tu baixar teu preço, tu vai vender mais, parabéns, mas é meio fácil fazer isso. O difícil é você vender mais com preço igual. Então, dependendo do quanto você está disposto a variar teu preço, você pode vender mais ou menos. Tá? Então, o preço é muito importante. Pesquisa de mercado, isso aqui na vida real, galera. Não acontece não, tá? Ninguém faz isso não, mas é importante. Mas na vida real, a pesquisa de mercado é perguntar pra galera. É tipo isso. O que vocês acham? Tá? Mas é legal, às vezes, você fazer uma pesquisa de mercado para ver o que os seus clientes estão achando, como é que está acontecendo, qual a expectativa das pessoas. Pode ser interessante em alguns pontos. E propaganda e promoção de venda. Você vai vender aonde? Onde é que você pretende crescer? Ah, é na loja física? Ah, é no e-commerce? Então você vai vender o quê? Vai vender em Google, Facebook, Instagram? Tu vai fazer como essa venda? Vai fazer via afiliados, aqueles meios? Você vai fazer... Enfim, como que você vai fazer a tua venda? Por qual canal você vai fazer a tua venda? Então, é sempre também interessante você saber disso para você controlar. Tanto é que normalmente a projeção de venda ela vem do topo, você projeta uma venda geral, mas depois você distribui entre canais. Você vai distribuir entre a loja física, uma parte vai para a loja física, outra parte vai para online, por exemplo. Baseado, óbvio, no passado. Aí no online, uma parte você vai botar, sei lá, para marketplace, se você vende marketplace, uma parte você vai botar para, sei lá, Google, uma parte para Facebook, uma parte para Instagram, TikTok não tem ainda, eu acho, mas TikTok, se um dia tiver. Então, assim, você vai dividindo nessas caixinhas. Então, é importante você saber como que essas caixinhas estão se comportando, tá? Por exemplo, uma coisa que vai mudar o e-commerce, não mudar pra caramba, mas vai mudar um pouco. Vai ter uma atualização agora no iOS, da Apple, né? Isso não vai deixar várias informações que o Facebook pegava, por exemplo, ele não vai conseguir pegar. Porque antes ele pegava essas informações do usuário, guardava essas informações e aí, cara, dava para usar, dava para você saber se o usuário, por exemplo, você entrou em tal lugar, você não entrou. Agora não, o iOS vai bloquear isso. Isso vai mudar muito. Por quê? Porque você vende qualquer coisa online, você já não vai ter tanta informação quanto você tinha antes. Android não, Android ainda é meio terra de ninguém, mas já começa as mudanças. Então, por exemplo, é um canal de venda que você já vai ter que tomar mais cuidado. Social media, que o pessoal chama, né? Tem que tomar mais cuidado. Então você tem que ficar mais de olho. Então, assim, percebam que são várias coisas que você tem que olhar. Ok? São várias coisas que você tem que olhar. Alguém tem o link? Que link? Não sei se isso é. A aula, professor, tem um Caraca. amigo querendo entrar. Ah, tá. Tá lá no Ava. Tá lá no Ava. Vocês querem que eu pegue lá? Vou lá rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu tenho aqui. Peraí. Nossa. Desculpa. Nada, que isso? Não tem problema não. É um link gigantesco, mas vai ele aí, porque eu acho que ele não tá no formato bonitinho que tem. Falei que era grande. Vamos lá, então. Então, assim, percebam, tem várias paradas que a gente tem que levar em consideração. Então, vai ser o quê? Genérico? Vou deixar vocês escolherem na prova? Vocês vão me escrever um textinho bonitinho, falando todas essas coisas? Então, eu acho que é 5%? Não. Na vida real, a gente leva em consideração tudo isso. Mas a gente vai tentar ser mais objetivo aqui. A gente vai tentar fazer uma coisa mais matemática, né? Assim, mais que a gente possa quantificar melhor, mais quantitativo, tá? Pessoa, mas as pessoas são quantitativas na vida real? Começa-se sendo, nunca termina-se sendo. Tá? A gente sempre começa com um modelo, muitas vezes a gente começa com um modelo estatístico, tá? De projeção de venda. Até bem mais elaborado que a gente vai ver aqui. Mas no meio do caminho a gente se perde, jogam para cá, jogam para lá, mas a gente tenta, pelo menos serve como uma base, ok? Então aqui a gente vai estar mais focado em quê? Então a gente tem uma coisa mais quantitativa. Cara, eu quero projetar uma venda, beleza. Não tem ninguém para conversar, a gente não tem ninguém aqui para perguntar como é que eu faço para projetar essa venda. A gente vai usar uma projeção linear, tá? Que é basicamente uma regressão linear. E aí, Pedro, beleza? A gente vai usar uma regressão linear. Qual que é a ideia da regressão linear? A ideia é, você tem uma variável que explica a outra. Como assim uma variável que explica a outra? Por exemplo, usar máscara
tempo que usa máscara e chance de pegar Covid. Quanto mais tempo você usa máscara, menor é a chance de você pegar Covid. Isso aqui é uma variável, que é usar máscara, que influencia na outra, que é a chance de pegar Covid. Até que esses testes de máscara é justamente isso. Como é que o cara testa a máscara lá? Vai ver qual é a melhor máscara. O cara vai testando, ele vai vendo quantas partículas passam em cada máscara. Ele vai jogando partículas e vai vendo. Então, aí ele vai testar a máscara, ver quantas partículas passaram, quantas não passaram. Ele não espirra na pessoa, né? Não taca Covid na pessoa para testar, não é isso. Mas ele testa para... Justamente ele faz várias vezes para ver se a máscara aguenta. Teste de qualidade também, muitas vezes. Você testa várias vezes, por exemplo, celular. Tu taca ele várias vezes no chão para você ver o quê? Quanto que ele aguenta. É sempre uma variável tentando explicar a outra, ok? Por exemplo, o preço vai explicar a venda muitas vezes. Se você está com preço menor, a sua venda vai ser o quê? Normalmente a sua venda vai ser maior. Então, sempre vai ter várias variáveis que vão explicar a outra. Essa é a nossa ideia aqui. Por exemplo, eu quero emagrecer. Tempo de esteira. Tempo na academia. Quanto maior for o meu tempo na academia, mais eu vou emagrecer. Ok? E aí pode ser uma que influencia de maneira positiva ou de maneira negativa. Tá? Então, que nem eu falei para vocês, mais tempo na academia, mais eu vou emagrecer. Só que ao mesmo tempo, se for comer mais chocolate, quanto mais chocolate eu como, menos eu emagreço. Então, ela pode influenciar de maneira positiva ou negativa a variável, tá? Não precisa ser sempre positiva ou sempre negativa, pode ser os dois. Preço é a mesma coisa que eu falei para vocês. Aumenta o preço, a venda cai. Diminui o preço, a venda sobe. Beleza? Aqui, a gente está interessado em venda, né? Então, a gente vai querer projetar o quê? A venda. Então, a gente precisa de uma variável que tente explicar a venda. Que nem eu falei para vocês, o preço é uma delas, tá? Na vida real, o preço também é bem usado. Só que o problema do preço, ele é usado, só que ele é usado de uma forma diferente. Ele é usado como diferença do preço para o concorrente. E nem sempre você tem o preço do concorrente. Porque assim, não adianta. Se você baixar o preço, mas o teu concorrente baixar mais do que você, vocês vão queimar a margem os dois e vocês vão vender talvez um pouco mais, mas não muito, tá? Só quem deixar o preço menor, a concorrência por preço, isso. Então, assim, não vale a pena fazer isso. Então, muitas vezes a gente não usa o preço, a gente usa uma coisa que é bem diferente, a gente usa o custo. Porque normalmente, para você vender mais, você vai ter que ou produzir mais, ou ter um esforço de propaganda, de publicidade maior, para você conseguir vender mais. Então, por exemplo, um exemplo bem real. Eu tinha que projetar uma venda e uma das variáveis que eu usei foi o custo de Google. Quanto que se gastava com propaganda no Google. Quanto a empresa gastava com propaganda no Google. Por quê? Porque quanto mais ela gastar com propaganda no Google, mais ela vai vender. E a propaganda, ela meio que controla. Ok? Independente do preço e etc. Ó, você pode citar que se outros fizerem, beleza, mas é um pouco mais invariável. Ok? Você tem um controle maior do gasto com publicidade. Então, gasto, normalmente, se você aumenta o gasto, a tua receita vai seguir também. Então, o gasto é uma das variáveis que a gente vai usar aqui, por exemplo, hoje. Tá? O preço também é. Só que eu não trouxe o preço, porque senão eu ia ter que trazer o preço de um produto só. E não é real isso. Na verdade, o que se faz é usar um índice de preços de todos os seus produtos em relação ao teu concorrente. Tá? Assim que se faz na vida real. Mas aqui a gente vai usar bastante o custo para projetar a venda. Então, é uma variável custo. Quanto maior for o nosso custo, maior a gente espera ser a venda. Tá? Uma variável que a gente tem controle, que é o custo, e uma variável que a gente quer projetar, uma variável que a gente quer saber o que vai acontecer. Beleza? Aqui, que nem eu falei para vocês, é o x, né, a variável x, tentando prever a variável y. Uma variável tentando prever a outra. Aí tem um exemplo aqui que eu sempre trago, que eu acho interessante, que é bem da vida, que é o mais usado em a base, beabá da economia. Acho que tem alguém com a câmera ligada. Acho que é tu, Ingrid. Não tem tanto problema, não. Só toma cuidado aí. Show, sem problema. E aí, então, a gente... Sim, qual que é a principal... qual a principal análise que a gente pode fazer com isso? Uma que a gente faz é de salário, por exemplo, que é muito usada.
Se eu perguntasse para vocês o que define o salário, mais ou menos, de uma pessoa, o que define? Vocês pensam numa coisa aí. Então, o salário aqui, ó, salário da pessoa. Ser filho do dono? Pode ser. Realmente, filho do dono. Mas além disso. Cargo que ela ocupa. Verdade. Mas assim, vamos pensar assim para ela conseguir esse cargo. O que ela precisa ter normalmente para conseguir cargo? Normalmente tem duas coisas que são as principais. Eficiência? Sim. Como é que você tenta... Por exemplo, você vai contratar alguém, você não sabe exatamente se essa pessoa é ou não é eficiente. Ver se ela preenche os pré-requisitos. Sim. E normalmente, quais são os pré-requisitos? Eu tô puxando vocês aqui pra caramba. Quais são normalmente os pré-requisitos? Ser é capacitada para vaga. Sim. Mas tem uma parada que todo mundo reclama. Tu vai, por exemplo, pedir um estágio e tu não tem. Todo mundo sabe. Experiência. Exatamente isso. Tu vai pedir um estágio e, cara, o que o pessoal pede? Experiência. Então, assim, experiência, ela é uma das fatores mais importantes para... Vou botar aqui experiência. Para o salário de uma pessoa, tá? Outro fator importante é o que? Normalmente vai pedir uma formação. Você ser formado em alguma coisa... tá certo mesmo. Você ser formado em alguma coisa, você, sei lá, ter uma faculdade, ou você ter um ensino médio também. Anos de estudo, normalmente, que vai ser. Então, o estudo, normalmente, é um segundo fator. Vou tirar aqui o filho do dono, que eu tava de sacanagem. Então, experiência, mais o quê? Mais anos de estudo. Então, essa aqui são duas variáveis que, quanto mais anos de estudo você tiver, mais experiência você tiver, normalmente seu salário vai ser maior. Eu sei que vocês vão falar, mentira, professor, com esse cara, trabalhou 20 anos, estudou pra caramba, não tá bem na vida. Eu sei que vocês vão pensar isso, mas é normalmente. Normalmente, tá? Não significa que é certeza, não significa que vá acontecer, tá? Mas é uma média. A probabilidade é maior, né? Isso, a probabilidade aumenta. Até por isso também que eu sei que vocês estão fazendo... Vocês estão se formando também, vocês querem se formar. Não é só porque vocês amam estudar e amam a minha aula. É porque vocês querem um diploma para vocês ganharem mais no futuro. Não é? Vocês sabem disso. Então, mesmo que vocês achem, não serve para nada, mas no mínimo o mercado vê assim. Então, anos de estudo faz diferença, tá? Então, a gente tem duas variáveis aqui que definem o salário. Só que tem um detalhe. Qual que é o mínimo que uma pessoa pode receber? Salário mínimo, certo? Eu acho que é 1.100, né? Eu acho que deu uma aumentadinha, né? 1.100, isso aí. 1.100. Então, é o salário mínimo mais a experiência. Só que assim, não vai ser só a experiência, né? Não vai ser tipo, o salário mínimo, você tem 20 anos de experiência, você vai ganhar 1.100 mais 20 reais. Não. É algum valor multiplicado pelos anos de experiência, sei lá. A cada ano de experiência, a pessoa deve ganhar, sei lá, vamos botar aqui, 20 reais? 30? Não, deixa eu ver, tá muito pouco isso. 30 vezes, se a pessoa tem 10 anos, a pessoa vai ganhar, não, 300 reais, você tá maluco? Deixa eu ver, então, vamos botar 80 reais. Então, a cada ano, pessoa, o mínimo de salário. O salário da pessoa vai ser dado pelo salário mínimo, mais 80 vezes anos de experiência que ela tem. Então, digamos, se ela tem 1 ano de experiência, vai ser o salário mínimo mais 80 reais. Não vai ser só o salário mínimo, mas enfim. Se ela tem 2, 3, a tendência é aumentar. A média vai aumentando. Ok? E anos de estudo a mesma coisa. Quanto mais anos de estudo a pessoa tem, maior a tendência dela ganhar mais. Então, vamos botar aqui que para cada ano de estudo a pessoa ganhe, sei lá, 60 reais a mais. Então, vai ser a mesma coisa. Quanto mais anos de estudo a pessoa tiver, maior vai ser o valor do salário dela. Anos de estudo não funciona exatamente assim, tá? Porque normalmente anos de estudo você tem o quê? Não é anos de experiência que é mais 5, 10. Anos de estudo normalmente é ensino superior, é mais fechadinho, né? Seria melhor botar assim, tem ou não tem ensino superior? Tem ou não tem ensino médio? Seria mais correto fazer isso.
Mas aqui a gente vai botar anos de estudo, para facilitar. Então percebam como é que funciona para eu projetar o salário de uma pessoa. Cara, com essa equação aqui, eu consigo projetar. Chegar e falar, quantos anos de estudo você tem? Ah, eu tenho tanto. Aí eu vou botar aqui, então, vou substituir pelo ano de estudo da pessoa. Quantos anos de experiência? Ah, tenho tanto. Eu vou substituir aqui pelo ano de experiência da pessoa. E aí eu vou chegar no salário médio dessa pessoa. Isso é uma projeção. Então, o que eu tenho? Eu tenho um valor fixo, que é esse salário mínimo, que é um valor fixo, que vai ser sempre igual. Eu tenho valores que são variáveis, que podem aumentar. Então, por exemplo, anos de experiência pode ser maior ou menor, e anos de estudo pode ser maior ou menor. E esses valores, são multiplicados por um número. Tá? Isso aqui é a base de uma regressão. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu prefiro mostrar isso do que mostrar essa equação aqui. E a ideia é exatamente a mesma. Tá? Isso aqui é igual a essa equação. Aí você vai falar, não é minha, professor. É. O Y Não é é como se mesmo, você está enganando a gente. o Y é como se fosse o salário. Isso aqui deve ter um nome... Como é que é o nome da letra grega? Eu não lembro, eu vou chamar de Y. O Y é o salário, ok? O Y é o salário. O alfa aqui, o alfa é o salário mínimo, ele é o valor fixo. Tá vendo? Ele não varia com nada, ele é um valor fixo. O alfa é o salário mínimo. Esse X, ele é ou anos de estudo ou anos de experiência. Normalmente a gente vai usar um só. Então, digamos que eu tirasse aqui anos de estudo, ficasse só com anos de experiência. A gente vai usar um só por quê, professor? Porque fica mais fácil para vocês. Na vida real, a gente usa vários, tá? Quando eu falo vários, são 6, 7, 8. Tá? Aqui a gente vai usar um, que se chama regressão linear simples por causa disso, que a gente vai usar um só. É um cara explicando o outro. Então, é anos de experiência para explicar o salário. Então, anos de experiência vai ser nosso X, e esse beta, ele é o quê? É esse valor que multiplica o ano de experiência. Então, 80 é o nosso beta, aqui no caso. Tá? Ah, o que é esse Ezinho aqui, Epsilon? O que é ele? Esquece isso aqui. Isso aqui é um efeito aleatório, isso aqui é mais para estatística. Pode ignorar isso aqui. Pensa só até aqui. Pensa só até X. Esse aqui morreu. Não pensa nele. Tá? Então, quando a gente fizer uma regressão no Excel, a gente vai ter isso. A gente vai ter aqui o Y. O que é o Y? É o que eu quero projetar. No caso aqui era o salário. No nosso caso vai ser a venda. Né? Algum valor fixo. Mais um valor que vai multiplicar a variável que a gente usou para explicar a venda. No caso aqui, o nosso X vai ser o quê? Vai ser o custo. Tá? Então, a gente vai usar o custo para projetar a venda. E aí, aqui vai ser o que a gente quer projetar. Aqui vai ser o custo. O beta vai ser um valor que vai ser dado na regressão. Vou mostrar para vocês como que vai aparecer. E o alfa vai ser um valor fixo. Tá? Basicamente, o que vai vir uma equaçãozinha e vocês vão substituir o valor do custo no X para descobrir a venda. Tá? Simplificando bastante e eu vou simplificar ainda mais depois. Então, essa é a ideia geral. Se eu perguntasse para vocês no Brasil, vocês acham que que vale mais? Anos de experiência ou anos de estudo? Pode chutar aí. Anos de experiência. Exatamente. Tá? No Brasil, é anos de experiência. Tá? Isso não é em todos os países do mundo. Normalmente, países em desenvolvimento, que nem o Brasil, isso é mais comum, porque precisa de uma mão de obra menos especializada. Mas em países desenvolvidos, tipo Estados Unidos, Europa, Japão, o ano de estudo é maior do que os anos de experiência. Então, isso vai variar de país para país, tá? Às vezes até de estado para estado. Por exemplo, em São Paulo, provavelmente anos de estudo, e no Rio também, vale mais do que, sei lá, no Piauí, lugares onde tem, sei lá, o PIB menor, né? Onde é mais mão de obra intensivo, vale menos. Ok, então também vai variar de local para local. Óbvio, a gente vai fazer uma média geral aqui, uma ideia geral, tá? Pode falar. O Y vai ser venda, o A vai ser valor fixo, o B vai ser valor que o senhor vai dar, e o X é o valor de custo, é isso? Isso, exatamente isso. O alfa a gente vai achar ele lá quando a gente fizer a regressão. O beta a gente vai achar ele quando fizer a regressão. O Y é o que você quer achar e o X tu só vai substituir. Eu vou te dar, tu vai substituir. É isso. É bem simplesinho. É um negócio beabá do beabá mesmo, tá? Não tem como se enrolar.
Tranquilo? É isso que eu ia até parar agora e ia falar. Vocês entenderam a base? Acho que vocês entenderam bem como é que é. Se tem alguma dúvida sobre isso, que agora a gente vai realmente fazer. Ok? Então, se tiver alguma dúvida na teoria ou não? Tranquilo? Suave? Vamos para a prática, professor. Eita, vambora, Tranquilo. professor! Tá enrolando aí. Vambora. Então tá, então beleza. Então, qual que é a ideia que a gente vai fazer? Aí só para vocês também saberem, não é só porque isso se chama regressão espúria. Não é só porque duas coisas andam juntas, uma influencia a outra. Como assim? Sei lá, posso falar para vocês que todo dia que eu dou aula não chove. Então, por que eu dou aula não tá chovendo? Faz sentido, todo dia que eu dei aula aqui não choveu. Então é 100% de acerto. Todo dia que eu dou aula não chove. Então é por isso, gente. Sempre que eu dou aula não vai chover. Fiquem tranquilos. Faz sentido isso? Faz porque... Não, mentira. Não faz sentido nenhum. Ok? Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque eu não tenho controle nenhum sobre o tempo. Apesar das duas coisas estarem andando juntas, ou seja, sempre que eu dou aula não chove, verdade. Mas não significa que, sei lá, a chuva influenciou na minha aula ou a minha aula influenciou na chuva, tá? Então, a gente tem que saber ligar. Tem que ser uma variável que a gente tenha um porquê de acreditar que ela influencia na outra. Não pode ser, tipo, só porque as duas andam igual. Tinha um jogador na Inglaterra, acho que é o Ramsey, sempre que ele fazia um gol, falava que uma celebridade morria. Era um negócio bizarro dele. Sempre que o cara fazia um gol, alguém morria. Então, isso se chama regressão espúria. Tu pega duas paradas que não tem nada a ver, mas tu analisa que as duas andam juntas, tá? O pessoal que trabalha com Big Data tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui, por exemplo, produção de café no Brasil e obesidade nos Estados Unidos. As duas crescem juntas. Isso faz algum sentido? A gente está o quê? Produzindo mais café e a obesidade nos Estados Unidos está aumentando. Não tem sentido nenhum. Mas realmente uma anda junto com a outra. Mas não tem sentido nenhum. Ok? A mesma coisa, tipo, aqui eu botei filmes que o Nicolas Cage faz. Nicolas Cage já tá velho, tem que pegar outras referências. E pessoas que se afogaram na piscina. Também anda junto, mas não tem nada a ver. O cara não viu o filme e se afogou na piscina. Então, entendeu? Tem que ter uma relação, você tem que conseguir explicar o porquê. Diferente, por exemplo, aqui, peso corporal e IMC, peso ao nascer e peso ao desmama, peso corporal e carcaça, fertilizante e produção. Uma coisa explica a outra. Se você usar mais fertilizante, a produção de milho vai ser maior, ok? E assim, tem os estudos mais loucos, tá, gente? Por exemplo, tinha um estudo que eu tive com um cara na época do mestrado, o cara, um professor, ele analisava que o peso que você tem ao nascer influencia o quão bem sucedido você vai ser, tá? Isso nem foi feito no Brasil, foi na Inglaterra, se eu não me engano. Normalmente, quanto mais gordinho um bebê nasce, maior a chance dele ser bem sucedido na vida. Bem sucedido, basicamente, aqui é ganhar um salário maior, tá? Essa foi a definição usada pelo trabalho. Então fizeram isso, analisaram, levaram em consideração. Como é que fizeram isso, professor? Usaram gêmeos, compararam gêmeos, mesmos pais, mesmas criação, mesma escola, mesmo tudo. A diferença foi que um nasceu mais gordinho que o outro. Em média, bebês mais gordinhos ganhavam mais. Vocês acreditam? Não sei. Mas tem uma explicação de que eles se desenvolvem mais rápido, papapá, e pé. Então, se tu tiver um irmão e ele nasceu mais magro que tu, já sacaneia ele, já vai lá e fala, ó, vou ser mais bem sucedido que você, já tá definido. Não tem jeito. Acho que por isso que eu ganho mal. tá aí, viu? Porra, a culpa não é minha. Já chegar na entrevista assim, então, qual o seu maior defeito? Nem vai falar perfeccionista. Nasci muito magro. Meu maior defeito foi esse. Se eu tivesse nascido mais gordinho, a vida teria sido melhor. Teve um que foi influência das novelas da Globo no nome das pessoas. Então, aí o cara via, sei lá, sempre que tinha uma personagem da novela da Globo, quanto que isso influenciava no nome nos próximos anos. E ele viu uma correlação nisso, para mostrar que a televisão influencia as pessoas. Então, cara, tem algumas que são meio óbvias. Teve já também analisar as escolas que têm melhor percentual, ou seja, as escolas que conseguem, escolas públicas que desenvolvem, que têm a melhor nota no IDEB.
foi visto que as escolas que estão situadas entre facções criminosas, né, entre as duas facções que tem, elas têm um IDEB menor, normalmente porque, adivinha só, vai ter tiroteio. Mas isso foi provado de maneira estatística, tá? Tipo, você cruzou várias escolas e aí viu que todas as que estão ali ao redor. Então, assim, você vai fazendo, cara, dá para fazer muita coisa com esses dados, tá? Dá para fazer muita coisa. Então, para definir se uma variável influencia a outra ou não, a gente usa um negócio chamado R ao quadrado, R2, né? Que a gente chama também. Quanto maior for esse R2, melhor. Então, quanto mais próximo de 1 ele for, melhor. Tá? Se ele for bem próximo de 1, significa que aquela variável explica bastante a outra. Se ele for bem longe de 1, bem próximo de 0, significa que aquela variável explica pouco a outra. Então, simplificando para vocês, o que eu quero é que o R quadrado seja o mais próximo de 1. Por quê? Porque significa que o que eu estou tentando projetar está sendo projetado da maneira correta. Simplificando bastante. Tá? Agora vamos para a prática, que eu sei que é o que vocês querem. Eu vou jogar aqui para o Excel. Vou botar aqui no Excel para vocês verem. Estão conseguindo ver aí? Sim. Show. Qual que é a ideia, então? A ideia é vocês projetarem a venda. Então, por exemplo, aqui, eu tenho a venda até 2019. Tinha que ter posto 2020, né? Vou botar 2020 aqui, digamos que foi isso aqui. Eu tenho a venda até 2020 e eu quero que vocês projetem a venda para 2021, 22, 23 e 24. E eu te dou a minha projeção de custo. Quanto que eu pretendo gastar em cada ano? Ok? Aqui eu tenho o custo passado, tá vendo? Desde 2011 até 2020. Vou até dar um zoom, que às vezes a pessoa está no celular não vê. Aqui eu tenho o custo, custo operacional. Tá? Eu tenho o custo passado de 2011 até 2020. Tenho a venda passada de 2011 até 2020. E te dou o custo futuro, que é quanto eu pretendo gastar. Com esse dado aqui, a gente vai projetar o quê? A venda futura. Beleza? Mas a gente tem que gerar antes uma regressão no Excel. A gente tem que gerar aquela regressão linear, gerar aquela formulazinha que a gente viu lá. Como que a gente faz isso no Excel? É simples, no início vocês vão achar complicado, mas depois vocês vão ver que é simples. Eu tenho até um tutorialzinho em Word que eu mostro para vocês, com print e tudo, como fazer. Vocês vão selecionar os dados passados, tanto do custo quanto da venda, tá? Seleciona os dois. Vai até lá 2020, ou seja, tudo do passado, só até o passado, não vai até 2024, só até o passado, 2020. Aí você vai aqui, você vai inserir um gráfico, tá? Inserir. Aí você vai nessa parte aqui de gráfico, tá vendo? E aí tem umas bolinhas aqui. Se chama gráfico de dispersão. Tá, ó. Dispersão. Inserir gráfico de dispersão. E aí você vai selecionar esse aqui das bolinhas mais simples, ó. Pronto. Selecionou. Pode voltar lá, professor? Claro, volto, sem problema nenhum. Vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? A gente seleciona até o momento que a gente tem, ou seja, até o momento presente, onde a gente tem os dois dados. Falando no Excel, a gente vai em inserir, aí vai ter gráficos aqui, a gente vai, ó, vai nesse gráfico, gráfico de dispersão, ok? Se quiser pode até abrir aqui, ó, aí tem vários tipos, mas eu prefiro ir aqui direto, que aqui já tem o de dispersão, que são essas bolinhazinhas aqui, ó. Você vai, aperta aqui, você vai inserir o gráfico de dispersão. Beleza? O que você vai fazer depois disso? Para que serve isso? Calma. O que você vai fazer? Você vai apertar com o botão direito, seleciona aqui qualquer bolinha aqui que tiver, aperta com o botão direito e aí vai aqui em adicionar linha de tendência. Aí vai aparecer essas opçõezinhas aqui para vocês, ó. Exponencial, linear, deve vir no linear. Se não vier, marca o linear. Deixa esse nesse aqui, tá? Linear, não precisa mexer nisso. E aí vocês só vão botar aqui embaixo, exibir equação no gráfico e exibir valor do R ao quadrado no gráfico. E fecha. Pronto. Tá feita a regressão. Aqui você já tem a tua equação, que é aquela mesma equação que a gente viu lá. É um Y. O que é o Y aqui no caso? É a venda. É igual a algum valor multiplicado pelo X. O que é o X? O custo.
e um valor fixo aqui, que no caso é negativo, por isso que está depois, menos 29. Tá? Então, eu tenho basicamente a equação. Ah, tá bom, legal, professor. Cheguei na equação. O que eu faço agora para projetar? Só você substituir nessa equação. Professor, desculpa, pode voltar. Claro. Volta. Botão direito, clica Ó. onde? Porque eu tô sem computador, não vou conseguir fazer agora, eu vou ter que anotar. Tá, tranquilão. Ó, aperta com o botão direito aqui, aí você vai em adicionar linha de tendência. Uhum. Aí vai Obrigada. aparecer essa caixinha aqui, com várias opções. Aí você vai lá embaixo, e aí bota exibir equação no gráfico e exibir R ao quadrado. E aí fecha, pronto. E aí essa equação aqui é o que eu vou usar para projetar. Tá? Esse R ao quadrado é o quê? Esse R ao quadrado foi o que eu falei para vocês. Quanto mais perto de 1 ele estiver, melhor. Então esse aqui está bem perto de 1. Significa que uma coisa está fazendo sentido com a outra. Simplificando para vocês. Ou seja, fez sentido isso aqui que a gente fez. O custo realmente influencia na venda. Se isso aqui estiver baixo, significa que um não influencia o outro. O que é baixo? É perto de 0. O que é perto de 0? É 0,2. Abaixo de 0,8 já é considerado ruim, tá? Então tem que ser pelo menos acima de 0,8, mais ou menos. Tranquilo? Como é que você resolveria? Beleza, o professor falou. Como é que é o projeto? Só você pegar o custo que você tem para o ano seguinte, ou seja, o que você pretende gastar no ano seguinte. Então, no caso aqui, pretende se gastar 279 mil. E você vai substituir esse custo aonde? Nessa equação aqui. Em qual lugar? No lugar do x. Então, eu vou pegar aqui, qual que é a minha equação? 1,5403, né? Vezes o meu custo, menos o valor fixo ali, que já está ali, 29,236. O que eu fiz nisso aqui? Eu só substituí o x pelo meu custo, só isso. Eu peguei o custo, pluguei aqui. É isso. Pronto. Já tenho minha projeção de venda para 2021. Com esse gasto, a projeção é que eu venda 400. Ah, e como é que eu faço para os outros anos? Excel. Só puxar. 415, 2022, 409 e 451. Ok? Isso é a projeção de venda. Se quiser deixar mais bonitinho aqui para tirar as casas decimais, não tem problema, deixa eu tirar as casas decimais. Pode deixar quantas quiser. Pronto, sim, para ficar igual. Tá certinho, ok? Então percebam, cara, eu não sei nada dessa empresa, eu não discuti com ninguém, eu não conversei com diretoria, eu não tenho nenhuma informação sobre ela. Nada. Não sei do que é. Eu só usei duas coisas, só usei o custo dela, ano a ano, e a venda. Então, assim, com pouquíssima informação, eu consigo projetar a venda da empresa. Com pouquíssima informação, eu consigo projetar a venda da empresa. Vocês conseguiram entender, galera? Eu sei que no início pode parecer difícil. Mas no final, vocês continuam achando difícil. Não, mentira. No final fica mais fácil. No final parece estar no início. Até que foi tranquilo, professor. Entendi. Entendeu? Eu não entendi não, professor, como Não. vocês botou o X. Desculpa. Beleza, botaram até Nazaré. Se chegou Nazaré é porque... Bom, se botaram a Nazaré é porque ficou pesado. Vamos lá. Como é que vai funcionar aqui? A parte do gráfico foi. Vocês entenderam? A parte do Sim. gráfico, chegar beleza. Como é que vai funcionar essa equação aqui? Ó? Vou até botar ela aqui, vou aumentar ela de tamanho. Qual que é a ideia dessa equação? Não sei se eu consigo aumentar ela. Acho que eu consigo. Aqui. Pronto. Vamos lá. A ideia dessa equação é a mesma ideia que a gente tinha lá para salário e anos de estudo. O que eu tinha aqui? O Y era o meu salário. Beleza? O X é como se eu fosse meu anos de estudo. Isso aqui é como se fosse salário mínimo. É negativo, mas enfim. Como se fosse salário mínimo. Tá? Então, assim, se eu falo para você que eu tenho 20 anos de estudo, você vai fazer o quê? Vai pegar 20 e vai substituir nesse X. Quando você substitui, como um está colado no outro, você multiplica. Então, você vai multiplicar 1,5403. Ah, professor, que número maluco? É isso mesmo, vai dar número maluco, não tem problema. 1,5403 você vai multiplicar, no caso, seria pelo salário. Aqui, como a gente está tratando de custo e venda, o que eu estou tentando projetar? O Y, eu estou tentando... Deixa eu ver se eu consigo até ajustar. Ah, consigo, ó. Pronto. O Y que eu estou projetando é minha venda. Beleza? Então, eu estou projetando a minha venda. Só que para eu chegar lá, eu tenho que substituir esse X aqui pelo custo.
Então, eu vou botar aqui, ó. 1, nananã, vezes o custo. Acho que agora ficou mais claro para vocês com essa fórmula assim. Então, a minha fórmula ela vai ser o quê? A venda vai ser igual a 1,5403 vezes meu custo. Menos esse valor fixo aqui, que está dado. Tá? Isso aqui não muda. Que foi isso aqui que eu fiz na fórmula do Excel. Ó. 1,54 vezes o meu custo. Ah, se você botou C18, eu poderia ter escrito... Eu só botei C18 para eu poder puxar para baixo. Mas se eu tivesse botado o valor do custo aqui, 279, ia dar na mesma, tá? 279 ia dar na mesma, tá? Então você pode botar o valor na fórmula se você quiser, tá? 1,5403 vezes 279 menos 29,236. Pode fazer isso. Tranquilo? Não tem problema nenhum. Ou já bota como estava aqui antes, linka com a célula, se vocês quiserem, tá? Mas a ideia é só isso, substituir isso aqui. Deu para entender agora com essa mudançazinha? Se não deu, eu repito de novo, não tem problema não. Como saber o custo? Então, Ingrid, o custo, normalmente, você vai ter você controla ele um pouco mais do que a venda. A venda, ela é uma coisa um pouco mais, digamos assim, depende das pessoas e não da empresa. Tá? Você não vai dizer, tipo, compra meu produto, pô! Vai bater na pessoa para a pessoa comprar. Não tem muito como você controlar. O custo já não. O custo ele já é mais controlável pela empresa. Então a empresa ela consegue projetar, óbvio, ela vai ter que levar em conta a inflação, reajuste de matéria-prima, ela provavelmente vai ter que projetar um custo, tá? Antes de projetar a venda. É quase que dois passos. Ela primeiro projeta o custo, mas projeta a venda. E depois projeta a venda. Mas assim, o custo é mais contornável por ela. Okay? Ela pode demitir se ela quiser, pode diminuir a equipe. Então, isso aqui é como se realmente fosse uma decisão de cima para baixo. Diretoria toma essa decisão. Ó, nossa projeção é essa aqui, de gasto. Mas na vida real, você provavelmente, se te pedissem, cara, faz uma projeção de custo, aí você teria que se basear, sei lá, em salário, aumento de salário, aumento de matéria-prima. Aí você vai já para uma projeção macroeconômica que é mais difícil, tá? Mas normalmente o custo ele é mais discricionário. A empresa tem maior controle sobre o custo do que sobre a venda. Melhorou. De Nazaré para Ed Murphy melhorou. Foi, galera? Vocês entenderam? Suave? Mais ou menos. Suave. Esse mais ou menos é muito não. Esse mais ou menos é não, mas eu não quero perguntar de novo. É muito. Porra, mais ou menos. Não entendi não, mas, cara, tu já explicou umas 3 vezes aí, eu não quero perguntar de novo. Então, vamos ver se refresca, vamos ver se a aula tiver vamos ver se na outra aula, nas outros exemplos, isso aí. Entendeu? Vai rolar. Isso, o custo operacional vai ser dado. Fala aí. Eu percebi que você substituiu o Y e escreveu venda. Sim. Só que na tabela vendas tá o X do lado. Pode ser que confunda um pouco. Pode mesmo, tem toda a razão. Vou trocar isso aqui, você tem toda a razão, pode confundir mesmo. Facilita se eu botar assim, ó. Valeu. É isso aí. Realmente facilita. Que aí vocês já vão ter mais ainda, pronto. E agora já sabem, já tá até na tabela o negócio, o que é o X, o que é o Y, o que é o X. Tem toda a razão. Facilitou agora. Que aí vocês não esquecem. Tá, aí você já sabe o que é o X, o que é o Y, o que um vai influenciar no outro. Tranquilo? Já tá até aqui. O exercício da prova é basicamente isso que vocês vão fazer, tá? Eu vou dar o custo para vocês. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar, vou dar a venda até um determinado período, vocês vão gerar esse gráfico, gerar a equação e vão projetar para os outros anos. Cara, é sempre isso que eu cobro, porque é isso que eu quero que vocês façam. Quando era presencial, como não tinha Excel, eu dava já a equação para vocês, tá? Eu não pedia para vocês fazerem no Excel a equação. Aqui, como a gente tem Excel, vou cobrar esse passinho a mais. Mas fiquem tranquilos, eu vou mostrar para vocês, tipo, passo a passo, como que se faz. Não vai ser o Excel que vai quebrar a perna de vocês, tá? Mas em sala de aula fazer isso. Eu tô não é nem do Excel, desculpa. Nada. Mas pelo fato mesmo de eu não ter entendido muito alguns números que apareceram ali. Mas eu vou tentar ir fazendo e na próxima aula eu te pergunto. Tá. Assim, o número, galera, nada mais é do que, ó, pegar essa fórmula 1,5408, multiplicar por esse cara aqui. Aí o de baixo é o quê?
Essa mesma coisa, só que multiplicado por esse cara. 451 é o quê? A mesma coisa, só que agora multiplicado por esse cara. De acordo com Tá, o que esse 1,5403, professor, veio da onde? veio da regressão linear. E aí, o que é a regressão linear, tá? Só para vocês entenderem. É como se fosse um método estatístico. Isso aqui é como se fosse uma equação estatística que eu te dissesse. Cara, segue essa equação que você vai chegar na tua projeção. Veio desse gráfico aqui. E aí ele te deu essa equação estatística. Simplificando bem. O que essa regressão faz? Ela, simplificando muito, é como se ela fizesse uma média de tudo, mais ou menos, levando em consideração algumas coisas, tá? Ela faz uma média meio geralzona e te fala, olha, se você seguir essa equação, a tendência maior é que você acerte no próximo período, é isso. A probabilidade maior, ela te garante uma probabilidade maior de acertar, é isso. Beleza? Deu para entender? Não, ficou mais enrolado ainda. Então, esse seria o valor fixo, como eu já tinha notado. Esse Igual. aqui, esse menos 29 aqui, ele é o valor fixo. Menos 29 é o valor fixo. Esse aqui é o valor variável. Tá? Esse aqui é o valor variável. Só trocou a ordem aqui, é por isso. Esse é o valor variável. O valor variável é sempre o que está multiplicando o custo, ou o salário, ou o ano de experiência, ou alguma coisa. O número que está multiplicando alguma coisa é o valor variável, que é esse aqui, ó. Tá? Esse é o valor lá que vai aumentar ou diminuir o custo. Esse aqui, o menos 29, é o valor fixo. Tá? Esse é o valor fixo. Beleza? Foi? Então, assim, galera, na aula que vem eu vou praticar mais com vocês. Gostei do vai, é no futuro. Não foi, mas vai. Na aula que vem eu pratico mais com vocês, beleza? Essa aula acho que foi só para introduzir. A aula que vem eu pratico. E a ideia... Qual que vai ser a ideia final do trabalho? Vocês projetarem a venda aqui, por exemplo. Projetaram 2021. Quanto que a venda cresceu de um ano para o outro? De 2021 para 2020, cresceu 18%. Depois eu mostro com mais calma isso para vocês. Aí o 18%, por exemplo, é o que vocês usariam para projetar a DRE e o balanço. Então, provavelmente eu vou dar isso aqui para vocês e vou pedir para depois vocês usarem esse valor para projetarem um DRE ou um balanço. Então vai ser tudo meio que interligado. Ok? Nossa, vocês devem ter ficado empolgadíssimos. Mesma empolgação que eu tô agora, vocês, pô, não era difícil antes, o cara inventou mais um espaço. Mais um passo, meu Deus do céu. Mas não vai ser tão complicado, tá? Mas vocês vão usar isso aqui. Mas a gente vai fazer exercício, né, professor? A gente vai, Com certeza, sim. Isso aqui eu só estou mostrando onde que a gente vai usar. Esse aqui é como se fosse aquele 20% que eu dava para vocês. Aquele 22,5%. Sim. É como se fosse isso. Aqui é 18,8%. Ao invés de dar para vocês, vocês vão calcular antes. É só essa a diferença. Beleza, galera. Vou deixar vocês irem aí. Terminei um pouquinho antes, só para dizer que eu não terminei. Mas foi. Tranquilo, Tá, boa noite. professor. Feliz aniversário amanhã, hein?